Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse Mindset eu vou falar com você sobre como seus pensamentos estão ligados ao seu futuro, como existe uma conexão tanto mental, tanto espiritual, como da forma psicológica, emocional, que interferem na sua vida. Então esse Mindset a gente vai falar sobre isso, como esse poder mental pode incentivar o seu futuro. Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você, para que você não está inscrita ainda, para quem não está inscrito, para se inscrever através do botão inscreva-se, que se encontra aqui abaixo do vídeo. Se você está nos ouvindo em outra mídia, você pode acessar agora nesse exato momento, às vezes no Spotify, no iTunes Store, ou mesmo no seu podcast no Android, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. Além disso, a gente sempre fala, reitera, para apertar o botão, o sino. Através do sino, você vai receber todas as nossas notificações em primeira mão, para que receba nossos vídeos sempre no seu e-mail, nossas notificações do YouTube, para que sempre esteja em primeira mão, nunca perca nenhum vídeo novo aqui do canal. Bacana? Então vamos lá, quando a gente fala de pensamento, a gente tem que entender que os pensamentos, eles são essenciais, eles têm que ser nossos amigos. Muitas das vezes, a condição, a significação que você dá para os seus pensamentos é que eles são seus inimigos. E como são seus inimigos, você não consegue lidar com eles de uma forma positiva. A gente percebe isso em relação a tanto casos clínicos como pessoas em relação a artigos científicos mesmo, se a gente fizer uma pesquisa, tanto em termos de psicologia, neurociência, física quântica, a gente tem a nossa metodologia também dentro da nossa academia, que é a Alquimia da Mente, e a gente percebe que as pessoas elas têm determinados tipos de significações para os pensamentos. E esses pensamentos, em sua maioria, a gente fala até numa perspectiva científica de 97%, tende a ser negativo. Mas isso tem uma explicação. Basicamente, todos os dias a gente tem 65 mil pensamentos. E desses 65 mil pensamentos, 95% tratam-se do passado. Então por isso que esse vídeo é muito importante para você, você que está sofrendo de passado, você que não está conseguindo avançar na sua vida. É muito importante que você se atenha a isso. Porque quando a gente pensa em relação à qualidade dos nossos pensamentos e por que o nosso futuro está atrelado a isso, a gente não pode separar uma coisa da outra. A gente tem que separar o joio do trigo no sentido de você cada vez mais condicionar o seu futuro de uma forma mais promissora, mais de sucesso, próspera, que faça com que você se aproxime de você. Ao invés de você se separar, você focalizar o exterior, ao invés de você entender que, na verdade, quem precisa de mais ajuda é você. E às vezes, não só ajuda externa, mas você se ajudar. Um dos aspectos principais é o quê? O pensamento, a qualidade do seu pensamento. Então, se a gente pudesse agora qualificar seu pensamento, se a gente pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual nota você daria para o seu nível de pensamento no dia de hoje? Não sei que dia que você está assistindo agora, se você está assistindo ao vivo nesse vídeo, ou mesmo você está vendo uma reprise faz um tempinho, de manhã, à tarde, à noite, ou às vezes de madrugada. Perceba que existe uma tendência. Se for de madrugada, você vai sentir que isso possa te ajudar a ressignificar. De manhã também, à noite, às vezes, repensar o seu dia. À tarde ainda você está cheio de coisa, está na correria do trabalho, às vezes não está pensando muito em relação a isso de uma forma mais pausada, mais tranquila, mais relaxada. Eu sempre recomendo, se tem esse vídeo, veja de novo depois, talvez depois de uma semana, para você reentender, você entender novamente em relação a essa significação. Se você tem uma significação, por exemplo, de 0 a 5, então perceba que é o dia de hoje. Você está dando essa nota por causa do dia de hoje. Se você dá uma média 5, então você está na média, você pode melhorar. Então, se você tiver de 5 a 8, vamos dizer assim, você está num caminho de ascensão. Se você se considera com nota de 8 a 10, e não tem problema você considerar 10, tem gente que às vezes considera isso uma falta de humildade, não, eu não posso assumir 10. Não, assuma 10, porque é muito importante a gente entender que a gente também tem esse poder dentro da gente, que a gente tem essa condição dentro dos nossos pensamentos que podem nos auxiliar em relação à tomada de decisão, e tudo bem com isso. Isso pode ser tanto na vida pessoal, conjugal, íntima, pode ser em relação à sua carreira profissional, pode ser em relação às suas amizades, amigos, colegas de trabalho, e também pode ser em relação a algum tipo de negócio. Você pode criar liberdade financeira, renda passiva, às vezes criar um negócio em paralelo com o seu trabalho, ou mesmo você criar, partir do zero, vamos pensar em relação ao empreendimento. É muito importante que você tenha clareza. Então, algumas coisas muito importantes em relação ao pensamento primeiro, é você dar essa nota. O segundo aspecto é você
pensar por que na verdade as coisas que estão acontecendo dentro da minha vida não estão dando certo. Você tem que pensar que esse dar certo tem muito a ver com as polaridades. Nós vivemos no mundo da terceira dimensão, em sua maioria, já indo para a quinta dimensão no sentido de nova era aquariana. Isso em termos tanto mentais, espirituais, emocionais. Hoje a gente tem profissões que não existiam. Eu nem vou falar 50 anos atrás, há 5 anos atrás a gente não tinha as profissões que nós tínhamos. Tecnologia, a gente pega tecnologia, a gente pensa em relação a inovações, a gente pensa em relação ao desenvolvimento econômico do mundo como um todo. Mais pessoas tendo acesso à energia, à luz elétrica, à água, mais pessoas tendo acesso a recursos, e às vezes a gente acha que só foca na pobreza material, mas mais pessoas estão tendo acesso à abundância financeira, à abundância material, de um jeito que isso traz mais prosperidade, traz mais abundância. Inclusive, cresce em sentido de desenvolvimento interior, desenvolvimento espiritual. Então assim, a gente vive no mundo da abundância. Se nessa perspectiva você entende que você vive nesse nível de abundância, mas você ainda não se sente merecedor, você não se sente qualificada, não se sente qualificado, você tem medos do passado, você tem crenças limitantes do passado, tudo bem com isso. O aspecto principal é você entender, nesse exato momento, como isso pode incentivar o seu acesso, a sua ascensão em relação a essa luz interior. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em relação a qual que é o nosso nível atual, qual que é o nosso status atual. Porque o mapa não é o território, a gente fala isso muito na programação neurolinguística, até em termos de psicologia. Se o mapa não é o território, o momento atual, o dia de hoje, não significa como você é todos os seus dias. Então a gente às vezes pega termos de psicologia, ou mesmo testes, que a gente chama testes de assessment, para verificar como as pessoas estão naquele dia, ou mesmo profissionalmente, qual que é o seu nível. Às vezes você já deve ter feito isso, às vezes para procurar outro emprego, ou mesmo você está numa reposição, você está numa recolocação de mercado, está procurando um emprego. Enfim, já deve ter feito teste de inglês, de espanhol, às vezes até de mandarim, teste de raciocínio lógico, testes de comportamento. E quando a gente pega esse comportamento, uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não falam não existe horóscopo em relação ao nosso comportamento. Tem dias e dias. Inclusive o horóscopo, de uma perspectiva milenar, dos nossos ancestrais, lá das civilizações antigas, sempre foi interpretado como um momento de evolução. O horóscopo não existe, na verdade. A astrologia, a astronomia, sim, porque é uma ciência séria. Sempre foi. Houve uma deturpação. Hoje, na verdade, poucas pessoas, na verdade, emitem isso através da internet, principalmente, porque é uma das forças que nós temos para divulgar isso, a forma correta de astrologia e astronomia. Então, é muito importante que você fique muito crítico em relação ao tipo de material que você recebe, porque já teve várias pessoas, inclusive, que viram um horóscopo num dia, às vezes até pediram demissão porque viram no horóscopo determinado tipo de situação, ou mesmo cometeram suicídio. É muito importante que a gente fale disso para que você qualifique, antes de você só pensar internamente dos seus pensamentos, qual que é o nível de informação que você tem recebido. Porque os seus pensamentos eles estão filiados ao seu futuro. Se você não planta hoje, você não vai colher amanhã. Isso é claro, você tem certeza disso, você tem clareza disso. Só que na hora da execução, você não faz nada disso, você se esquece desses aspectos. E esses pequenos aspectos é que fazem toda a diferença em relação à sua prosperidade, ao seu futuro. E lembrando, não é em relação ao futuro linear. O futuro pode ser daqui a 10 minutos. Você vai receber uma ligação de alguém que você estava esperando muito. Pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação ao seu empreendimento, pode ser em relação a alguém que você ama. O mais importante tenha ciência que quanto mais você executar essa maestria dos seus pensamentos, você trazer essa atenção para você trazer essa responsabilidade para você, ao invés de delegar, vitimizar, colocar para o exterior que na verdade a culpa é dos outros, mais fácil fica de você entender qual que é o problema que você está enfrentando na sua vida atualmente. A gente pode até repensar a ligação que temos em relação ao pensamento e ao karma. O karma, na verdade, é uma ciência. O karma não é apenas espiritual, que às vezes as pessoas utilizam de uma forma zen. O karma, na verdade, é uma lei que você tem nos textos védicos, que a gente o utilizou através da tecnologia, mas isso foi perdido aqui no Ocidente. A gente não está cada vez mais repensando sobre isso. Se você já foi para a Ásia, já deve
deve ter tido uma experiência assim. Se você não for, vá, porque você vai ter muitas experiências em relação a conhecer como que uma grande parte do mundo, que é uma população gigante, né, de bilhões de pessoas, pensa diferente em relação ao Ocidente. E isso te faz pensar em relação a qual que é a nossa verdadeira origem, né? E isso eu estou falando porque os Vedas nos trazem uma conexão, isso eu estou falando só um exemplo, tá bom? Os textos védicos trazem uma concepção em relação à nossa existência, em relação ao karma. Porque eu tô aqui, eu tenho motivo para existir, propósito, missão de vida. Você já deve ter ouvido falar sobre essas palavras. E o que isso tem a ver com os meus pensamentos? Total clareza, total ligação. Porque se você nesse exato momento sente que existe alguma coisa relacionada a determinada pessoa que você não consegue fazer, a determinada atividade que você não consegue fazer, você não se sente merecedor de fazer alguma coisa, isso tem a ver com karma. Mas lembrando, o karma não é negativo, o karma é positivo, porque tudo no universo é avanço. Tudo que está acontecendo que você chama de problema, tudo que você chama que é negativo, tudo que você chama que na verdade está impedindo você de ascender, é positivo. Porque positivo e negativo fazem parte do universo. Né? E quanto mais você entender isso, esse jogo que existe no universo, mais fácil de você entender os seus pensamentos. Né? O que acontece muito das pessoas é: ai, Diego, eu não posso pensar. Né? Não, você tem que pensar, você tem que continuar pensando, porque os seus pensamentos fazem com que essa máquina em relação a você, né, a parte cerebral, vamos dizer assim, que a gente tem também uma parte mental em nosso coração e também no nosso sistema digestivo. Nós temos, né, neuritos sensoriais aqui, nós temos neurônios no nosso intestino, no nosso sistema digestivo, isso comprovado cientificamente, você pode procurar na internet se quiser. Né? Nós temos várias referências, inclusive nós ensinamos dentro dos nossos treinamentos, dentro da Academia da Alquimia da Mente. Eu faço aqui o convite, se você quer dar um novo passo em relação à sua vida, você acessa agora www.academiadaalquimiadamente.com.br. É tudo junto, tá? academiadaalquimiadamente.com.br. E aí, no caso, você escolhe algum curso que tem mais sentido com o seu momento atual e com certeza isso pode te ajudar. Né? Inclusive, a gente vai abrir novas inscrições para a academia, no nível 1 Saturno, em breve. Então, fica ligado, se inscreva na nossa lista de e-mails também, que é muito importante para você sempre estar antenado em relação às nossas novidades. E isso traz o quê? Uma vontade de você querer aprender mais. Uma vontade de você o quê? Investir nos seus pensamentos. E quando na verdade você não fica ligado com o que todo mundo está falando, eu não posso pensar. Não, você tem que pensar, mas de uma forma o quê? Diferente. De você entender por que você está pensando negativo apenas. Será que é você mesma ou tem alguma interferência? Será que é alguma vibração ao seu redor? E isso pode ser relacionado tanto a algum familiar que você mora, né, na sua casa, no seu apartamento, onde você reside nesse exato momento, como pode ser até no trabalho. Alguém emite uma partícula negativa, então como você não se protege e não sabe disso, e aqui não tem nada de, às vezes, uma parte mística da coisa, né? Nós somos vibração em termos científicos e em termos espirituais. Né? Não vai aparecer, às vezes as pessoas falam de obsessor ou mesmo de algum espírito na sua frente. Eu não estou relacionado a isso. Tem a ver com vibração, de você o quê? Entender que também isso interfere em quem é você. E como a gente não respeita isso, mesmo no estudo, acha que isso não interfere na nossa vida, muitas pessoas o quê? Acabam não descobrindo, não avançando em relação a esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos são tão antigos, são tão milenares e pra gente a gente acha que é moderno. Muito pelo contrário. Houve uma perda em relação a esse conhecimento que era tão apurado, tão nosso, vamos dizer assim, que os nossos antecessores, nossos ancestrais utilizavam nas antigas civilizações, Lemúria, né? A gente vê em outras civilizações, inclusive mais avançadas que as nossas, que a gente acha hoje que não está avançado, mas nós já tínhamos esse tipo de trabalho. Então perceba que os seus pensamentos, eles são seus amigos. Então a principal ressignificação do dia de hoje que eu quero passar, a principal dica para o dia de hoje que eu quero passar para você é: trate esses pensamentos como seus filhos, como suas filhas, como uma forma, uma metáfora, mas como seu cachorrinho, como seu passarinho, né, vamos dizer assim, algo que você quer bem. E quanto mais você querer bem, mais essa energia do perdão, mais essa energia do amor, da luz, da prosperidade, da abundância vai se aproximar de você. Porque o quê? Você está ressignificando essa vibração. E a ressignificação da vibração, ela é longo termo, né? A gente pensa isso é um longo prazo. E quando é um longo prazo, isso dá certo. Se você está disposto a trabalhar, se você está disposto a esforçar para ter uma vida de propósito, para ter uma vida de classe mundial, uma vida de excelência, uma vida na qual você merece. Sabe aquela vida que você sente, eu sei que eu nasci para algo maior, eu não nasci para viver apenas isso. Você sente dentro do fundo do seu coração como se fosse um vazio.
e esse vazio percorre a sua alma de tal maneira que faz, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Então o convite que eu faço para você é, faça alguma coisa no dia de hoje, nem que for, às vezes escrever no caderno, escrever em algum lugar que eu desejo algo novo, então escreva lá como um exercício para você se motivar. Não adianta você ver esse vídeo e não fizer nada. O importante é você o quê? Começar com uma nova ação no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. É muito importante a sua colaboração e principalmente a nossa interação aqui dentro do canal. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta apertar aqui o botão vermelho, inscreva-se e ative as notificações através do sino para receber sempre em primeira mão quando um novo vídeo for publicado. Além disso, se você estiver em outra mídia nesse exato momento, acesse agora youtube.com/Diego Mangabeira Brasil, o nosso canal em língua portuguesa, tá bom? Desejo para você um excelente dia, muita luz e prosperidade para você. Um forte abraço, até logo, tchau, tchau.